Bem, vamos começar então o nosso curso, a continuação deste curso. Hoje um tema importantíssimo, vamos estudar a doutrina da vida cristã. E ao estudarmos a doutrina da vida cristã, nós vamos ver aqui 5 itens. Nós vamos falar em primeiro lugar sobre a lei de Deus. Depois nós vamos falar sobre o sábado. Em seguida, nós vamos falar sobre a mordomia, que é um ensinamento importante também da Bíblia Sagrada. Vamos falar sobre conduta cristã e vamos concluir falando sobre o casamento e a família. Esses 5 itens, eles fazem parte do que a gente chama de a doutrina da vida cristã. Nós vamos começar com uma oração para podermos então pedir a sabedoria da parte de Deus, a compreensão do estudo que faremos da Bíblia Sagrada. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, estamos começando mais um estudo da Bíblia Sagrada e pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a entender este tema tão relevante, tão importante, que é a doutrina da vida cristã. Que tu possas permanecer conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos começar então falando sobre a lei de Deus. E para isso eu vou compartilhar aqui a minha tela com você. E você vai ver aqui que eu estou projetando um texto da Bíblia Sagrada que está no livro chamado Êxodo, o capítulo 20. Nós vamos começar a falar aqui agora sobre a lei de Deus. E quando a gente fala sobre a lei de Deus, a gente começa falando aqui sobre os 10 mandamentos. E por quê? Porque os grandes princípios da lei de Deus, eles são incorporados nos 10 mandamentos e eles também são exemplificados na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente olha aqui para os 10 mandamentos, a gente vai perceber que a partir da lei de Deus, a gente aprende sobre a expressão do amor de Deus, a gente aprende sobre a vontade de Deus, os propósitos de Deus acerca da conduta das relações humanas. E estes mandamentos de Deus, eles são obrigatórios a todas as pessoas em todas as épocas. Esses preceitos, esses ensinos, esses mandamentos aqui, eles constituem algo importantíssimo para as pessoas, porque eles também são a norma do julgamento de Deus. E nós vamos então começar analisando aqui os 10 mandamentos da lei de Deus. O texto da Bíblia Sagrada, em Êxodo, no capítulo 20, que você está vendo aqui na tela, o primeiro mandamento está aqui no verso 3. Ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Este primeiro mandamento, ele fala sobre a lealdade a Deus. O segundo mandamento, ele está no versículo 4. Ele vai dizer assim, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E aqui no verso 5, a continuação das instruções desse mandamento, ele vai dizer assim, ó: não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque muitas pessoas, às vezes bem intencionadas até, religiosamente, elas por vezes negligenciam o mandamento de Deus. O mandamento de Deus fala para não fazer imagem de escultura, e o texto fala assim: não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, mesmo que uma pessoa bem intencionada, da perspectiva religiosa, ela utilize uma imagem de escultura e ela preste um culto a essa imagem de escultura, ela está indo contra o segundo mandamento da lei de Deus. Esse segundo mandamento da lei de Deus, ele vai nos ensinar sobre como aplicar a lealdade requerida no primeiro mandamento. Então, ele revela para a gente que tudo que está ligado à idolatria, né, isso está contrário à vontade de Deus.
O próximo mandamento da lei de Deus, o terceiro mandamento, ele fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Este terceiro mandamento, ele fala sobre a reverência a Deus. Ele fala para a gente não usar o nome de Deus para validar declarações falsas, por exemplo. Ele está nos falando sobre a reverência que a gente tem que ter para com o nome de Deus. Esse é o terceiro mandamento. O quarto mandamento começa aqui no verso 8, e ele vai dizer: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E ele começa dizendo: lembra-te. Isso que é um mandamento que fala sobre a santificação a Deus. Este mandamento aqui, ele começa falando lembra-te. É como se Deus já entendesse de antemão que muitas pessoas se esqueceriam de santificar o sábado. E o texto continua no verso 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Isso aqui ficou muito claro qual é o sétimo dia, que ele é o sábado e que ele é o sábado do Senhor teu Deus. E o texto vai dizer que no sábado a gente não deve fazer nenhum trabalho. O texto diz: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ele tem uma justificativa, uma razão, um porquê que a gente deve santificar o sábado. O texto vai dizer assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Tem três palavrinhas aqui, ó. É descansou, abençoou e santificou. Essas mesmas expressões aqui, elas estão ligadas à criação. O texto diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Quando a gente vai para o livro chamado Gênesis, no capítulo 2, a gente percebe a mesma instrução ao final do relato da criação. O texto diz assim, pois, capítulo 2, verso 1: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, o texto vai dizer aqui, olha, ele descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Aí vai dizer, então, as mesmas coisas: abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Abençoou, santificou e descansou. Voltando para Êxodo capítulo 20, nós vamos agora ao quinto mandamento. Antes, no entanto, eu queria aqui ressaltar, os 10 mandamentos, eles falam sobre amor a Deus, os primeiros 4 mandamentos. E agora essa segunda parte, que nós vamos ver a partir de agora, vai falar sobre amor ao próximo. Porque todo o conjunto aqui, os 10 mandamentos, eles falam sobre amor. O cumprimento da lei, ele é o amor. Isso porque os 10 mandamentos, eles apresentam um padrão divino para a conduta da humanidade e eles vão definir o nosso relacionamento com o nosso Criador, que é Deus, e ele vai definir também os nossos deveres para com os nossos semelhantes. E eu queria, antes de mencionar o sexto mandamento ainda, dizer que quando você estiver olhando para os 10 mandamentos, a lei dos 10 mandamentos, você não deve considerá-la tanto do lado proibitivo, mas você deve considerá-la do lado da misericórdia. E você vai perceber agora que as proibições, elas são uma segura garantia de felicidade na obediência. É como se para os obedientes houvesse um muro, uma cerca de proteção. Os mandamentos, como princípios de justiça, eles procuram nos resguardar, nos proteger dos males que resultam da sua transgressão. Vamos então aqui ao quinto mandamento, que está aqui no verso 12. Ele vai dizer assim, ó: honra o teu pai e a tua mãe.
Este mandamento aqui, ele fala sobre o respeito às autoridades. E depois a gente tem o sexto mandamento, que fala assim, ó, não matarás. Esse mandamento é um mandamento de preservação da vida. O sétimo mandamento diz: não adulterarás. Esse aqui é o mandamento que fala da fidelidade ao cônjuge. Ele preserva a família. Depois a gente tem mais um mandamento que diz: não furtarás. É o mandamento da honestidade para com o próximo. Depois tem mais um mandamento que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o mandamento da veracidade em tudo. E por fim, a gente tem o décimo mandamento, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. É o mandamento do contentamento com aquilo que a gente tem. Então, aqui estão os 10 mandamentos da lei de Deus. E eu quero falar para vocês aqui o que Jesus disse a respeito da lei de Deus, mostrando aqui em Mateus, capítulo 22, verso 36. Alguém certa vez fez uma pergunta, e essa pergunta foi: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí, no versículo 37 de Mateus 22, Jesus dá uma resposta. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele vai dizer, então, desses dois mandamentos, ou seja, do amor a Deus e do amor ao próximo, ele diz assim: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O ensino básico das Escrituras está ligado a essas duas questões fundamentais: amar a Deus e amar o próximo. E aí você pode se perguntar assim: agora eu já entendi que os mandamentos falam sobre o amor, os mandamentos revelam, né, coisas boas da parte de Deus, eles servem como uma proteção para os obedientes, isso aqui eu já entendi. Mas qual é o propósito ainda? Qual é a razão da existência do mandamento? É, Romanos capítulo 3, versículo 20, o texto vai dizer assim, ó: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. E o texto completa agora a parte importantíssima: em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Em outras palavras, a lei de Deus, ela aponta para o pecado e ela vai despertar o senso, a necessidade de um Salvador. A lei de Deus, ela vai nos revelar o pecado e ela vai nos fazer sentir a necessidade de um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, para a gente ir em busca de Jesus, a gente poder ir em busca de perdão, para a gente poder encontrar paz mediante o arrependimento para com Deus, mediante a fé em nosso Senhor Jesus. Isso porque é importante ter em mente o que está escrito na primeira carta de João, lá no capítulo 3, verso 4. O texto diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando a gente estuda sobre a lei de Deus, a gente vai aprendendo também sobre o pecado. Porque o que é pecado? Pecado é a transgressão, é a desobediência da lei de Deus. E aí, quando eu olho para a lei de Deus, eu entendo que é pecado, e isso me faz sentir, me leva a sentir a necessidade de Jesus como o Salvador, para ir em busca dele, em busca de perdão, em busca de paz no relacionamento com Deus. Além disso, sobre a lei de Deus, a Bíblia nos ensina em Eclesiastes, o capítulo 12, versículos 13 e 14, o texto diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aqui a orientação é clara para
guardar, obedecer os mandamentos. E por que devemos obedecer os mandamentos de Deus? Porque isso é o dever de todo homem. Obedecer os mandamentos é o dever de toda a humanidade. E a gente tem que ter em mente que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E quando eu começo a falar aqui sobre mandamento como um dever de toda a humanidade, como um dever de todas as pessoas, e a gente percebe que quando não obedece o mandamento está em pecado, e a gente percebe que Deus vai julgar, isso são assuntos totalmente relacionados. Por exemplo, Tiago, o capítulo 2. Eu quero mostrar para vocês aqui o texto do verso 12. O texto diz assim, ó, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que, agora preste atenção, hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque a norma do julgamento de Deus é a sua lei. A lei de Deus é a norma do julgamento. E a gente precisa obedecer a toda a lei de Deus. Por exemplo, o verso 10, Tiago capítulo 2, verso 10, vai dizer assim, ó, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Basta você quebrar um mandamento que você já se torna aqui um criminoso no que diz respeito à lei de Deus. E aí ele vai falar aqui sobre qual lei que ele está mencionando. Ele vai dizer no verso 11, porquanto aquele que disse não adulterarás, que é o sétimo mandamento que a gente leu lá, também ordenou não matarás, que também a gente leu lá nos 10 mandamentos. Ele está falando aqui dos 10 mandamentos. E aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, e aqui ele está dando exemplos para a gente, aí essa pessoa se torna culpada de todos. Aí ele vai dizer assim, ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Em outras palavras, você se tornou aqui um desobediente da lei de Deus, está em pecado. E ele vai dizer, então, completando, falar de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Você percebe que o Novo Testamento, aqui nós estamos na carta de Tiago, aqui no capítulo 2, lemos aqui os versos 10, 11 e 12, e eles estão falando sobre a importância de obedecer à lei de Deus. Porque tem gente que fala assim, não, o Novo Testamento não precisa mais obedecer à lei e tal. E a gente percebe o Novo Testamento confirmando a importância de obedecer à lei de Deus. Até o último livro da Bíblia vai falar sobre a importância de obedecer os mandamentos. Por exemplo, Apocalipse 14, 12 vai dizer assim, aqui está a perseverança dos santos. E quem são os santos retratados no Apocalipse? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus. A guarda dos mandamentos, os 10 mandamentos, todos os mandamentos da lei de Deus continuam válidos e eles são obrigatórios a todas as pessoas em todas as épocas. Agora, quando a gente fala de mandamento, vale a pena lembrar o que está em Efésios, capítulo 2, verso 8. O texto de Efésios, capítulo 2, verso 8, vai deixar claro algo importante que está relacionado aqui com o assunto. Efésios 2, 8 vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, conforme apresentada na Bíblia, ela é inteiramente pela graça. A graça é o favor divino em conceder o maior dom, a salvação, a vida eterna, a quem merece o maior castigo, a morte. Então, é um favor imerecido. Isso é graça, eu não mereço. É pela graça que eu sou salvo mediante a fé. A salvação é inteiramente pela graça. A salvação, de acordo com o verso 9, diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras que nós somos salvos.
Mas a salvação inteiramente pela graça, não de obras, mas o fruto daquele que é alcançado. O seu fruto é obediência aos mandamentos. O verso 10 vai dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a gente está aprendendo aqui sobre os 10 mandamentos, a gente está aprendendo sobre a lei de Deus, que é importante que todos nós obedeçamos, e a gente tem que ter em mente também que a salvação é pela graça, mediante a fé, e aí quando a pessoa é alcançada pela salvação, o fruto disso, o resultado na vida é a obediência aos mandamentos de Deus. Isso dito, deixa eu entrar agora de forma especial em um dos mandamentos da lei de Deus, que é o mandamento que requer a santificação do sábado. Para isso, eu quero ler com você Levítico, capítulo 23. Algumas pessoas perguntam assim, pastor, qual é o horário? Quando é que começa o sábado? O texto da Bíblia, de Levítico 23, 32, vai nos dar um norte, para a gente entender o horário de começo e término do sábado, que é o sétimo dia. A gente já leu isso. A gente já sabe que o sábado deve ser santificado. Nós lemos Gênesis capítulo 2. O sábado foi estabelecido por ocasião da criação do mundo. Lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, que a gente leu, Deus falou: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque desde a criação Deus estabeleceu o sábado como um dia para que ele descansou, abençoou e santificou. Levítico 23, 32 vai falar sobre o sábado, tá? Um tipo aqui de sábado. E ele vai falar aqui sobre o sábado, que é de uma tarde a outra tarde, diz o texto, celebrareis o vosso sábado. Então, quando é que começa o sábado? Biblicamente falando, ele começa ao pôr do sol. De um pôr do sol, ou seja, na sexta-feira, quando dá o pôr do sol, está começando o sábado. E no sábado, quando dá o pôr do sol, está terminando a celebração do sábado. E uma pergunta muito comum a respeito do sábado, que é um dos mandamentos, né, da lei de Deus, e todos devem ser obedecidos. Aquele que tropeça em um ponto, ele se torna culpado de todos, então tem que obedecer também esse mandamento que requer aqui a santificação do sábado. Uma pergunta muito comum é, pastor, como é que faz para santificar o sábado? Isaías 58, 13 é um texto que eu acho muito interessante. Queria, queria compartilhar com você. Isaías 58, 13 é Deus falando assim, ó, se desviares o pé de profanar o sábado. Ele vai falar assim, ó, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, aí ele vai dizer, então te deleitarás no Senhor. Então você vai ter alegria no Senhor. Mas para santificar o sábado aqui a gente já aprendeu. Não é um dia para nós cuidarmos dos nossos próprios interesses, não é um dia para a gente seguir os nossos próprios caminhos, não é um dia para a gente fazer a nossa própria vontade. A gente tem que cuidar até das palavras, não é um dia para falar palavras vãs. E o texto diz: então te deleitarás no Senhor. E completa dizendo: e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei. Eu acho essa expressão bonita. E te sustentarei. Deus dizendo, com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, essa é uma maneira que dá aqui instruções sobre como santificar o sábado. É claro que Jesus, ele vai dar mais instruções para a gente. Ele vai deixar claro em Mateus 12, 12, que é lícito, correto, é apropriado fazer o bem aos sábados, especialmente aliviando o sofrimento das pessoas, levando bem-estar às pessoas em
necessidade. Jesus, inclusive, dá um exemplo por sua própria vida sobre como santificar o sábado. Em Lucas 4,16, o texto diz que, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Isso aqui é importante porque o sábado é um dia para a gente estar reunido com os nossos companheiros de fé e a gente poder estar envolvido no estudo da palavra de Deus, a gente poder ter esse momento, essa experiência no sábado. Ir à igreja, portanto, aqui em nossos dias, ir à igreja no sábado é muitíssimo apropriado, estudar a Bíblia com os nossos irmãos é muitíssimo apropriado. E por fim, aproveitar que eu estou aqui em Lucas 23, 56, as pessoas do tempo de Jesus, elas também santificavam o sábado. É mais um texto aqui do Novo Testamento que mostra pessoas santificando o sábado. Aqui, por ocasião da morte do Senhor Jesus, o texto fala que no sábado aquelas pessoas descansaram segundo o mandamento. Então, já aprendemos aqui sobre a lei de Deus e algumas informações sobre a santificação do sábado, porque é um dos mandamentos da lei de Deus, que também, como todos os outros 9, continua válido e a gente precisa observar. Vamos então para a nossa terceira parte, que é sobre mordomia. Mordomia. O que é mordomia? Mordomia é um conceito bíblico importantíssimo. Quero falar para você o conceito bíblico de mordomia. Mordomia é o emprego agradecido e responsável de todas as dádivas de Deus. Isso é mordomia. É o emprego agradecido e responsável de todas as dádivas de Deus. Quando a gente fala de mordomia, a gente está falando desse conceito da Bíblia Sagrada, a gente tem que entender o fundamento, a base desse conceito. E para isso eu quero ler aqui o Salmo 24, verso 1. O ensinamento é que Deus é o proprietário de tudo. Esse é o primeiro, o ensinamento da mordomia. Deus é o proprietário de tudo. Salmo 24, verso 1 vai expressar isso dizendo: ao Senhor pertence a terra. A terra pertence a Deus e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Deus é o dono deste mundo. Esta terra, as pessoas que estão nela, tudo que tem nela pertence ao Senhor. Inclusive Ageu, capítulo 2, verso 8, Deus vai dizer: minha é a prata e meu é o ouro. Todas as riquezas, Deus está dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as riquezas, todos os bens, tudo neste mundo pertence a Deus. E, inclusive, Davi, uma certa vez, colocar aqui para você o primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 14. Davi, quando ele juntou recursos para edificar o templo, e depois o filho dele, Salomão, edifica o templo, ele reúne recursos com o povo para ofertar a Deus, para entregar a Deus. Ele reconhece que, na verdade, tudo vem de Deus. Ele diz assim: ó, porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Ele vai dizer assim, ó, porque tudo vem de ti. Falando para Deus, tudo vem de ti. E das tuas mãos tu damos. Em outras palavras, eu só estou entregando ao Senhor o que já pertence ao Senhor. Esse mundo pertence a Deus, as riquezas pertencem a Deus. E eu queria falar para você aqui, você também pertence a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, o texto vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós temos um proprietário. Verso 20 vai dizer: porque fostes comprados por preço, que foi o sangue de Jesus. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É por isso que a gente faz aquilo que Deus deseja que façamos, no que diz respeito ao uso do corpo, o cuidado do corpo. É porque nós pertencemos a Deus, o nosso corpo pertence a Deus, esse mundo pertence a Deus. Deus é o proprietário de tudo.
E como proprietário, ele coloca em nossas mãos, nós somos apenas mordomos. Deus é o proprietário, eu sou um mordomo. Eu sou alguém que pode utilizar os recursos, mas pertencem a Deus. Isso aqui precisa ficar muito claro quando a gente fala de mordomia. Então, primeira coisa da mordomia: Deus é o dono de tudo. Ele permite que eu use o que já pertence a ele, mas eu preciso reconhecê-lo em tudo. E é por isso que lá em Malaquias, um texto muito comum, muito conhecido, quando a gente fala sobre finanças, da perspectiva religiosa, Deus vai dizer assim, ó, Malaquias capítulo 3 verso 8 vai dizer assim: roubará o homem a Deus? Será que o homem pode roubar a Deus? Aí Deus vai dizer que sim, ele fala assim, ó, todavia vós me roubais. Então é possível um ser humano roubar a Deus. Aí o ser humano pergunta assim: mas Senhor, em que te roubamos? Em que te roubamos? Aí Deus responde: seres humanos roubam a Deus nos dízimos e nas ofertas. E aí Deus vai dizer assim: ó, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Ao invés de bênção, a pessoa recebe maldição, está roubando a Deus nos dízimos e ofertas. E o texto vai dizer da importância de levar todos os dízimos à casa do tesouro. É por isso que a gente leva o dízimo, entrega na igreja, devolve o nosso dízimo. Isso aqui é importantíssimo. O dízimo, ele é uma instrução bíblica. É uma instrução bíblica. Quando a gente fala de dízimo, a palavrinha hebraica para dízimo é a palavrinha maaser. E esta palavrinha hebraica, ela significa a décima parte. Então, a décima parte das nossas rendas, ela deve ser devolvida ao Senhor. Toda a renda que chega às nossas mãos pertence a Deus, mas a décima parte a gente devolve a Ele. É um reconhecimento. E o dízimo, ele é mencionado não apenas no Antigo Testamento, tá? Ele é mencionado desde o livro chamado Gênesis. Eu estou aqui colocando um texto que é o mais conhecido, Malaquias capítulo 3. Mas eu quero mostrar também em Mateus, Jesus mencionando o dízimo. E ele vai falar assim, ó: ai de vós, é Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus fala assim, ó: devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Em outras palavras, Deus quer de nós obediência completa, sem omitir nada, sem omitir, inclusive, a questão do dízimo. O dízimo também é importante. E ele tem uma aplicação, ele tem um uso que é indicado na própria Bíblia. Deixa eu mostrar para vocês o texto de Levítico, capítulo 18, verso 21, a aplicação do dízimo. Deixa eu mostrar um texto melhor aqui. Quero mostrar para vocês aqui. 1 Coríntios. Esse texto aqui é mais adequado. 1 Coríntios capítulo 9, verso 13. Olha esse texto aqui, que interessante. Esse texto vai dizer assim, ó: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, o dízimo, ele é usado para sustentar o ministério evangélico. Ele é utilizado para dar prosseguimento à missão da igreja, que é anunciar o evangelho ao mundo. Assim como o dízimo era usado no passado para o sustento dos levitas, deixa eu mostrar esse texto aqui, é Números, capítulo 18, tá? Números 18. Assim como o, o, os recursos do dízimo, eles eram empregados para o sustento dos levitas no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele é para sustentar o ministério evangélico. Números 18, 21 vai dizer: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. E por quê? Deus falou assim, ó: pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação.
Aí você pode falar assim, pastor, agora eu já entendi esse negócio do dízimo. É a 10ª parte dos nossos recursos a gente devolve para Deus, te leva lá na igreja e entrega o dízimo. Tudo pertence a Deus, mas a gente está devolvendo aqui a 10ª parte. Mas como é que funciona a oferta? Para isso, quero ler com você Deuteronômio 16:17. Esse texto aqui, ele fala sobre quando alguém vai diante do Senhor. Ele vai dizer assim, ó, 3 vezes, vou ler o verso 16 também, tá bom? Deuteronômio 16:16. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor. E ele vai dizer assim, ó, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Quando a gente vai adorar a Deus, é oportuno, é apropriado que a gente leve os nossos recursos em adoração a Deus, as nossas ofertas. E o texto vai dizer assim, ó, cada um oferecerá na proporção em que possa dar. E como é que a gente entrega a oferta, então? É segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Assim como o dízimo, ele é proporcional às nossas rendas, e o dízimo é estabelecido um percentual, o dízimo nem é 9%, nem é 11%, é 10%. A oferta, ela também, Deus requer uma doação que seja de forma sistemática e proporcional aos rendimentos. Ele é segundo a bênção. Se eu recebo mais, eu oferto mais. Se eu recebo menos, eu oferto menos. Se eu recebo mais, eu dizimo mais, né? Eu dizimo 10% e essa quantidade aumenta, né? Então, por exemplo, se eu recebo 100, eu vou dizimar 10. Se eu passo a receber 200, eu vou dizimar 20. Assim também, se eu recebo 100, hipoteticamente aqui, tá? Estou colocando aqui apenas a título de exemplo a oferta, tá? A oferta não tem um percentual estabelecido, como o dízimo. Mas vamos imaginar apenas a fim didático que eu vou ofertar 10%. Se eu oferto 10%, se eu recebo 100 e oferto 10%, eu vou ofertar R$ 10. E se meu salário aumenta para 200? Eu vou ofertar agora 20, porque ela é segundo a bênção. Aumentou o rendimento, ela então é proporcionalmente aumentada também. Esse valor aumenta também. Então, é assim que funciona o dízimo, é assim que funciona a oferta. Vamos aqui para a penúltima parte do nosso estudo, que é sobre a conduta cristã. Quando a gente fala de conduta cristã, eu queria deixar isso aqui bem claro. Nós somos chamados por Deus na Bíblia, e como povo de Deus, a gente pensa, a gente sente e a gente age em harmonia com os princípios bíblicos, em todos os aspectos da nossa vida pessoal, da nossa vida social, porque Deus ele vai trabalhando em nossa vida por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, Deus vai recriando em nós um caráter semelhante ao caráter divino. E quando a gente está nessa caminhada de relacionamento com Deus, pensando na nossa conduta cristã, nós só nos envolvemos naquelas coisas que produzem é, em nossa vida pureza, santidade, alegria, semelhantes às de Cristo. Isso significa dizer que as nossas diversões, os nossos entretenimentos, eles devem corresponder aos mais altos padrões de gosto e de beleza cristãos. E embora hajam assim diferenças, né, em diferentes partes do mundo, diferenças culturais, os princípios, eles devem ser preservados. E quando eu falo aqui, por exemplo, diferenças culturais em termos de traje, em termos de roupa, por exemplo. O vestuário de um cristão, ele é caracterizado pela sua simplicidade, ele é modesto, ele é de bom gosto, ele é apropriado no que diz respeito à verdadeira beleza, que não consiste no adorno exterior, mas em um ornamento de uma vida, né? Um ornamento que reflete aquilo a quem nós seguimos e assim por diante. Eu quero mostrar aqui alguns textos da Bíblia Sagrada que vão falar sobre isso. Vou compartilhar aqui contigo, já que eu mencionei em primeiro lugar essa questão do traje e assim por diante.
Eu quero mostrar para vocês, começando aqui com o texto da primeira carta de Pedro, tá? Capítulo 3. Esse texto vai dizer assim, ó, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos. Ele vai falar assim, ó, não seja também os adereços de ouro, o aparato de vestuário. Você não deve ficar procurando usar roupas caríssimas, né? Ter ostentação no vestuário. Você não deve ficar procurando se utilizar adereços de ouro, né? As joias. O texto vai dizer, seja, porém, o homem interior unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, e isso que é de grande valor diante de Deus. É por isso que os adventistas do sétimo dia, eles não usam joias, tá? Ele tem fundamentação bíblica, não é apenas um texto que vai falar tudo aqui, a gente tem mais textos. Vou colocar aqui o texto da primeira carta a Timóteo, capítulo 2, o verso 9. Ele fala assim, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, ele vai falar assim: se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro. Ele está falando aqui: olha, não precisa você usar ouro. Tá? Não precisa de você usar pérolas. Ele está falando aqui de joias ou vestuário dispendioso. Está dando a mesma orientação lá que a gente leu na primeira carta de Pedro. Ele falou, como é que a gente deve, então, se portar? A gente deve procurar praticar boas obras, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, no que diz respeito ao nosso traje, a gente, como adventista do sétimo dia, procura estar bem trajado, com decência, com modéstia, com um padrão de vestimenta que não use joias e assim por diante. A gente tem que estar nesta perspectiva da orientação bíblica aqui. E quando, no que diz respeito, por exemplo, à nossa alimentação, né? Tem orientação bíblica até sobre a nossa alimentação. Vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Ele vai dizer assim, ó, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, não é só o que a gente veste, mas também o que a gente come, o que a gente bebe é para a glória de Deus. E quando a gente fala sobre alimentação, a gente tem orientação, por exemplo, Levítico, capítulo 11, vai falar sobre coisas que a gente não deve comer, tá? Levítico, capítulo 11. Vou colocar aqui para você na tela. Levítico, capítulo 11. Por exemplo, existem animais, existem carne que a gente não deve comer. A Bíblia vai falar para a gente que tem coisa que a gente não deve comer. Por exemplo, Levítico 11, verso 7, vai falar da carne de porco que a gente não deve comer. Levítico 11, 7 vai dizer assim, ó, também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Você vai encontrar aqui, eu recomendo que leia posteriormente, vai encontrar aqui uma orientação, ele vai falar sobre animais terrestres, depois ele vai falar de animais aquáticos. Aqui, por exemplo, de todos, verso 9 em diante, fala de animais aquáticos. De todos os animais que há nas águas, comereis o seguinte: todo que tem barbatanas e escamas. Então, por exemplo, peixe de couro, a gente não come, a gente tem que procurar para alimentação, tem que ter barbatana e escama. Aí ele diz assim: todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Então, quero depois que você dê uma lida neste capítulo. Ele vai falar, então, primeiro de animais terrestres, depois do verso 9 animais aquáticos, e depois ele vai falar sobre as aves, tá bom? Ele vai falar sobre as aves. Por exemplo, das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso, a águia marinha, o milhano, o falcão de toda espécie, todo corvo, segundo a sua espécie. Coisa que você não deve comer, avestruz, tá? Não deve comer, a coruja. Isso aqui a gente não deve comer. Ele vai falar, por exemplo, aqui, ó, o pelicano, o abutre.
Isso que ele vai falar aqui. Outra coisa que você não deve comer, não precisa nem falar. É bom, tá na Bíblia aqui, né? O morcego, isso não é coisa para se comer, tá bom? E depois ele vai falar até sobre insetos aqui, ele vai falar sobre insetos. Então, esse é um capítulo completo que vai falar sobre isso. Lembrando que desde antes do dilúvio, Deus sempre fez distinção entre animais limpos e imundos. Por exemplo, Gênesis capítulo 7 verso 2, Deus fala com Noé. De todo animal limpo levarás consigo 7 pares para ele levar na arca, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Desde antes do dilúvio, sempre houve essa distinção entre animais Oi, limpos e pastor. animais imundos. Sim, Então, depois que eu me tornei adventista, eu comia salmão. E aí eu não sabia se o salmão era de couro ou se era de escamas, né? E aí um dia eu estava comendo, falei, meu Deus, será que está errado? Aí eu fui pesquisar e o salmão. eu acho que o áudio da Lívia caiu. Eita, Caiu o áudio. então, Caiu o aí o áudio. salmão Ah. que eu fiquei em dúvida, mas ele tem escamas e barbatanas. Aí eu fui É, pesquisar para saber. Ah, que bom, que bom. Os adventistas podem comer salmão, de acordo com a Bíblia, né? Os peixes que têm barbatanas e escamas, É, sejam de é, água salgada ou de rios, eles são apropriados. No entanto, os adventistas não comem peixes de couro, eles não comem crustáceos, eles não comem frutos do mar. sabia Inclusive, a quando a gente dúvida tem em relação ao salmão mesmo, e eu fiquei muito feliz por isso. O peixe que eu gosto. Que bom, Lívia, que bom. Pastor, Tem? Sim, pois não. uma pergunta. Você pode me recomendar porque quais sushis que pode comer? Porque eu amo sushi. Aí, salmão pode comer? Sim, o salmão, todos os peixes que têm barbatanas e escamas, eles são apropriados para alimentação, tá bom? Quando a gente fala, inclusive essa é uma boa pergunta, Tiago, essa que você fez. Muita gente tem dúvidas, surge uma série de dúvidas, assim, o que que eu posso e o que que eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo. Existem essas orientações para a gente seguir, como eu disse para vocês. Eu vou responder a sua dúvida te dando exemplos, Tiago, mas tem uma coisa que às vezes as pessoas não usam, ou que as pessoas não seguem, mas é importante elas terem em mente. Já respondo a sua pergunta te dando aqui exemplos. Dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 9. Se a sua Bíblia está aí, pega Gênesis capítulo 9, por favor. Gênesis no capítulo 9. Se você puder ler, por favor, Tiago, você que já está aí atento a essa questão, Gênesis 9, verso 4. Pera aí que eu só vou achar aqui. Isso, pode Gênesis. localizar, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 9, verso 4. Aqui nesse texto tem mais uma coisa que a gente não deve comer, tá bom? Pode ler? Gênesis capítulo 9 e o versículo 4. Se você encontrou, pode ler, por favor. Diz assim: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Ah, então a gente também não come sangue, tá bom? A gente não come sangue. Então, por exemplo, alguns alimentos, outro dia eu estava falando sobre isso na igreja, falei assim, alguém sabe um exemplo de comida que a gente não deve comer porque é comida feita com sangue? Alguém falou assim, frango ao molho pardo. Frango ao molho pardo. Então, sangue também a gente não come. Deixa eu dar aqui alguns exemplos de peixes que são considerados limpos, tá? Eles têm escamas, barbatanas e tanto de água salgada quanto de água doce. Só para ficar aqui a título de exemplo, já que o Tiago perguntou aqui essa questão que é importante. Peixes que você pode comer, Tiago. São peixes limpos. Eles possuem barbatana
e eles possuem escamas. Então, a título de exemplo, a tilápia, a truta, lambari, tambaqui, piau, pacu, pirarucu. Tá bom? Esses são limpos. Agora, imundos, que você não deve comer. Eles são de couro, você não deve comer. Bagre, boto, o pintado, que também é conhecido como surubim, esse você não deve comer. Tá bom? Isso é de água doce. De água salgada, você pode comer a sardinha, salmão, badejo, pescada, robalo. Isso aqui você pode comer. Agora, o que você não deve comer? Você não deve comer arraia, vongole, você não deve comer peixe-serra, você não deve comer cação. Esse aqui você não deve comer, tá bom? É, é só a título de exemplo aqui. Em relação às aves, aves limpas, você pode comer galinha, frango, peru, codorna. Aves imundas, que você não deve comer. Você não deve comer águia, nem avestruz, nem coruja, nem cegonha, nem abutre, nem garça, nem gaivota. E também Nem você não deve tudo. comer. É, a carne de porco você não deve comer. Então é importante ter isso aqui em mente. Deixa eu voltar para o tema para a gente caminhar para o encerramento, para a gente caminhar aqui para o encerramento. Ficou claro essa questão aqui, não ficou? Até o momento está claro, né? Sim? Se eu projetar aqui na tela os últimos, a gente vai para a reta final aqui, tá bom? Reta final. Eu queria ler aqui o texto, um texto agora para a gente falar sobre casamento. A gente falar, essa é a última parte, tá? A gente já falou sobre a lei de Deus, o sábado, a mordomia, a conduta cristã, tá? Inclusive a alimentação, vestuário, abrir mão do uso de joias, que a gente já falou. Vamos falar agora sobre a última parte, que é o casamento. Tudo isso dentro da doutrina da vida cristã. Casamento e família. O casamento, de acordo com o livro chamado Gênesis, vou abrir aqui para vocês. Gênesis capítulo 2. Foi Deus que criou o homem e a mulher. E Deus, é, ele estabeleceu o casamento. O casamento ele foi divinamente estabelecido por Deus. E a gente aprende isso no livro chamado Gênesis. Desde o primeiro livro da Bíblia a gente aprende. Gênesis 2:24 vai dizer: Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui a gente tem a união entre um homem e uma mulher. Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele vai confirmar ensinamentos bíblicos. Esse aqui, ele vai confirmar. Mateus capítulo 19, verso 3. Algumas pessoas lá da época de Jesus foram a ele, o texto diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? O homem pode repudiar, ele pode se divorciar, ele pode se separar de uma mulher por qualquer motivo? Aí Jesus falou assim, ó. Então ele respondeu ele, Mateus 23:4. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que é o casamento? Casamento é a união de um homem com uma mulher, e quando eles são unidos, eles não devem se separar. Aí as pessoas lá da época de Jesus continuam perguntando, mas não pode separar de jeito nenhum, não tem nenhum motivo para separação num casamento? Aí o verso 9, Jesus vai falar assim: Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Esse aqui é o ensinamento bíblico. Inclusive, no que diz respeito a essa questão de casamento, de união entre duas pessoas, quero ler 2 Coríntios 6,14. É o texto que diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos.
Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que a união do crente com o incrédulo? O que Deus está dizendo aqui? Ele está ensinando para a gente que é, o casamento ele deve ser realizado entre pessoas que possuem a mesma compreensão de fé. A mesma compreensão de fé. O casamento entre crentes e incrédulos, ele não é aprovado por Deus. E no tocante ao divórcio, Jesus ensina que a pessoa que se divorcia do cônjuge, a não ser por causa de relação sexual ilícita e se casa com outro, está cometendo adultério. Então, o casamento ele deve ser assumido entre um homem e uma mulher que partilham da mesma fé. E quando a gente fala de casamento, a gente está falando também de família. E por isso eu quero ler aqui um texto sobre casamento, tá? Sobre a união de um homem e uma mulher ainda. E eu quero ler também um texto sobre filhos. E aí a gente encerra o nosso estudo de hoje. Quero ler então primeiro, reforçando o que a gente já leu lá do mandamento. Êxodo 20, verso 14. Êxodo 20, verso 14, ele vai dizer: não adulterarás. É necessário ter fidelidade no casamento. Além disso, quero ler agora sobre o cuidado com os filhos. Deuteronômio 6, versículo 4, ele vai ensinar: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Os pais devem ensinar os filhos a amar a Deus. E eles devem, então, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. É oportuno. Ao final do dia, ao começar o dia, buscar a companhia, a presença de Deus, orientando os filhos, aproximando os filhos de Deus. Isso é importante, uma orientação bíblica para que os filhos aprendam a amar a Deus. Então, hoje a gente viu aqui no nosso estudo a doutrina da vida cristã. Falamos sobre a lei de Deus, o sábado que deve ser santificado, sobre a mordomia, que Deus é proprietário de tudo. Ele permite que nós utilizemos os seus recursos, mas tudo pertence a Deus. E a gente deve ser fiel nos dízimos, que é 10% das nossas rendas, e das ofertas que devem ser de acordo com a bênção que o Senhor concedeu. A gente viu aqui sobre conduta cristã, vestuário, modéstia, abrir mão do uso de joias, e a gente viu também sobre casamento e a família, especialmente aqui agora, terminando sobre o cuidado dos filhos. Que Deus lhes abençoe, ou abençoe a todos nós, para que possamos crescer no conhecimento da palavra e viver de acordo com as orientações bíblicas para a nossa vida cristã. Eu quero fazer aqui a oração final e reforçar que se você tiver mais alguma dúvida, precisar de alguma informação adicional, você pode me mandar mensagem, eu vou estar pronto para te atender, para servir, para esclarecer qualquer dúvida. Acho que o Tiago quer orar, não é? Não quer, Tiago? Pode orar. Abre o seu microfone, então, para você fazer a oração final. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concede, Senhor. Que esse estudo que o Senhor nos concedeu, que é mais um estudo de bênçãos, de preparação, que o Senhor possa abençoar e guardar todos nós. Abençoe o pastor Marcelo, a família dele. Obrigado por essa pregação que ele fez. Abençoe todos nós que estamos aqui. Que o Senhor faça que essa pregação possa compreender na nossa mente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um abraço para vocês, meus irmãos, com desejo de um bom restante de semana. Tchau,